Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho Eterno, que está em Apocalipse capítulo 14, agora falando sobre o versículo 8, que nós ainda não tínhamos estudado. Na semana passada nós vimos qual é a forma pela qual Deus quer que nós adoremos. Ele quer que nós adoremos a Ele e ao Seu Filho Jesus Cristo e a mais ninguém. Agora, nós vamos verificar como Deus avalia as igrejas, as organizações que ensinam uma forma de adoração diferente, que não fazem aquilo que Deus ordenou conforme está na sua palavra. Deus quer ser adorado da forma que Ele pediu, conforme nós estudamos na ocasião anterior. E agora vamos ver o que Deus tem a dizer sobre aqueles que estão ensinando algo diferente. Mas antes disso, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender a sua palavra através de uma oração. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez abrirmos a Tua Santa Palavra. Ensina-nos a Tua verdade eterna, guia-nos pelo Teu caminho. Abençoe, Senhor, para que a verdade fique clara, entendida e dê-nos força para obedecê-la. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler juntos o texto de Apocalipse 14, versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então a Bíblia fala da queda de Babilônia. Nós vamos ter que descobrir quem é Babilônia. E isso nós encontramos no capítulo 17, a partir do versículo 3. Eu te convido a ler juntamente comigo aqui. João diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha, na mão, um cálice de ouro cheio das suas abominações e da imundícia da sua prostituição. E, na sua testa, estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então Babilônia é apresentada como sendo uma mulher. Quem é esta mulher? O que ela significa? Então vamos primeiro entender o significado do símbolo mulher. Isso nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vamos ler juntos uma carta do apóstolo Paulo também, Efésios 5, versículo 25. Está escrito: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui se faz um comparativo. Mulher, igreja. Cristo, marido. Então nós temos a mulher como sendo a igreja. Babilônia é uma igreja. Agora, qual igreja ela é? Por aquilo que nós lemos em Apocalipse 17, podemos entender. A mulher se vestia nas cores escarlata, que é um tom de vermelho, e púrpura, que é o equivalente a um roxo. Então, os seus sacerdotes, os sacerdotes desta igreja, se vestem com estas cores também. Além disso, é dito que aquela igreja estava adornada com ouro, prata, pedras preciosas. Então, é uma igreja onde você entra e você vê esses materiais, você vê aquela riqueza. Além disso, também foi visto que ela tinha um cálice de ouro na mão. Então esta igreja é uma igreja onde o sacerdote, durante o ritual de culto, levanta um cálice de ouro.
Também está escrito que ela tem na testa, escrito Babilônia, a mãe. Então ela se auto-intitula a mãe das demais igrejas. E por fim, ela estava como que bêbada do sangue de tantas testemunhas de Jesus que ela matou. Ora, a história mostra que só há uma igreja que se encaixa em todas estas qualificações, que é a Igreja Católica Romana. Na Idade Média, ela foi responsável pela morte números que se calculam em torno de 100 milhões de pessoas. A pessoa naquela época, às vezes por ter um pedaço de papel escrito ali uma parte da Bíblia nele, isso já era um crime punível com a morte. E o Tribunal da Inquisição condenava e o Estado executava a sentença. Portanto, Babilônia é a Igreja Católica. Lá em Apocalipse 14, verso 8, como nós lemos, está dizendo que ela caiu. Mas ela caiu aos olhos de Deus. E Deus olha que ela caiu por quê? Porque ela está ensinando algo que é diferente daquilo que ele ensina na sua palavra. E nós vamos agora ver algumas evidências disso, ok? Então convido você para abrir comigo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Nós vamos ver quantos deuses existem. Diz, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Então existe um Deus, e esse Deus é o Pai. E agora com respeito a Jesus. Quem ele é? Em João 10, versos 30 a 36, a gente já leu essa passagem. Nós vamos ler aqui alguns pontos, tá? Só para nós revisarmos o que já estudamos. João capítulo 10. No versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, 36, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Então nós vemos claramente que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia ordena adorar somente ao Pai e ao Filho. Aqui a gente vai recapitular mais um texto que nós já tínhamos lido no estudo passado. Apocalipse 5, verso 13. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Portanto, somente aquele que se assenta no trono, Deus, e o Cordeiro, Jesus Cristo, devem ser adorados. Em contraste com isso, a Igreja Católica ensina a adoração a Pai, Filho e Espírito Santo, ou Trindade. É o contrário do que Deus pediu, é diferente do que ele pediu. Deus está pedindo uma coisa à igreja e a igreja está falando outra. Então ela pisa no primeiro mandamento da lei de Deus. Em Êxodo 20, versículo 3, você pode conferir inclusive na Bíblia Católica, está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Está aqui o texto. E além de pisar no primeiro mandamento, ela pisa também no quarto. O quarto mandamento está em Êxodo 20, versos 8 a 11. Nós vamos ler. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós vemos que a Bíblia nos ordena guardar o sábado como dia de repouso, mas a Igreja Católica, ela ensina a guardar o domingo. Está no Catecismo Católico. É dito, guardar domingos e festas, é um mandamento da Igreja. Então a Igreja está ensinando algo contrário ao que Deus pediu. Por isso Deus acertadamente diz que ela caiu. Mas eu gostaria de te chamar a atenção para o fato, note que em Apocalipse 14, verso 8, a palavra caiu, ela não aparece uma vez só. É dito, caiu, caiu, Babilônia. Repete 2 vezes. Isso demonstra que a Igreja Católica não é a única que caiu. Além dela, outras também estão inclusas nesta denúncia de queda. E quem são? Ora, se ela caiu porque está ensinando algo contrário à palavra de Deus, as que caíram juntamente com ela, ou depois dela, mas o que importa é que caíram, são aquelas que também ensinam coisas contrárias à palavra de Deus. Notadamente, aonde a Igreja Católica pisa, elas também estão pisando os mandamentos. Enquadram-se nessa queda, portanto, todas as igrejas que ou estão ensinando a Trindade, que não é bíblica, nós já vimos, é para se adorar somente o Pai e o Filho, ou estão ensinando a observância do domingo como dia de repouso, em contraposição ao sábado do 4º mandamento. Daí nós temos o entender claro de que Deus não está agradado com essas igrejas e que elas caíram. Ora, o que é que nós devemos fazer sabendo que elas sofreram esta queda? Eu vou convidar você para ler comigo Apocalipse capítulo 18, versículos 1 até 5. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O apelo de Deus para aquele que é sincero, para você, é para abandonar as igrejas caídas. E por quê? Porque as pragas de Deus vão cair sobre elas. Deus não está agradado com o que está acontecendo, Deus não está nada satisfeito com o fato de ele ter dito uma coisa na palavra e as igrejas estarem ensinando outra coisa. Então, ele nos conclama, sai dela. E o apelo do Senhor é exatamente esse. Você gostaria de abandonar estas igrejas caídas? Quem sabe a igreja onde você está pode ter sido a igreja dos seus pais, dos familiares, mas enfim, você quer obedecer a Deus. É o teu desejo abandonar esta igreja e unir-se ao povo de Deus que está obedecendo a sua palavra e todos os mandamentos? Este povo é o desta igreja, de onde você está recebendo os estudos, o ministério 4º anjo advertência final. Deseja você abandonar as igrejas caídas e unir-se a esta verdadeira igreja de Deus? Se este é o teu desejo, quero orar por você agora. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, te peço em favor desta alma que agora tomou a decisão de abandonar as igrejas caídas e seguir junto com o teu povo fiel e obediente. Dê forças a ela para romper os laços, Senhor. Podem ser laços de amizade, podem ser cargos de igreja,
podem ser outras coisas que as ligam a alguma denominação caída. Mas, Senhor, que ela rompa todo e qualquer laço e que o amor a Ti, a Tua verdade, o desejo de Te obedecer e de seguir ao Senhor Jesus seja maior do que qualquer outro laço. Que os Teus santos anjos acompanhem, Senhor, esta alma que hoje tomou a decisão e que ninguém possa arrebatá-la das mãos do Senhor Jesus, porque ela é uma ovelha dele, uma ovelha sincera. Pedimos, Senhor, estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje, nós estivemos aprendendo que muitas igrejas caíram aos olhos de Deus. Tivemos aprendendo o que Deus quer de nós, a dar o passo correto na direção da obediência e no único caminho que leva à vida eterna, porque fora da obediência de Deus não pode haver esperança real, concreta de salvação. No próximo estudo, nós vamos descobrir quem é a besta do Apocalipse, qual é a sua marca e como evitar recebê-la. O inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo, está preparando uma grande armadilha para o tempo do fim, para tentar derrubar, se possível, os próprios escolhidos de Deus que tomaram a decisão certa de andar junto com o seu povo. Mas se você receber o próximo estudo e aceitá-lo e seguir firme, o diabo não vai ter chance e você continuará no caminho certo. Portanto, te convido desde já, nos acompanhe no próximo estudo. Que Deus te abençoe e até lá.